Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, dando início à nossa série de lives, onde você vai aprender a dar os primeiros passos para largar os contraceptivos. Então, o objetivo da gente se encontrar aqui nesses 3 dias, 17, 18 e 19 de julho, é para que você, mulher, para que a sua família possa, de verdade, começar a largar a mentalidade contraceptiva, largar os contraceptivos, entender também, né, por que você está dando um passo bom, por que vai trazer benefícios para a sua vida, para o seu matrimônio, para a sua saúde enquanto mulher e para toda a sua família. Sejam bem-vindas, é uma alegria para mim estar aqui com vocês, recebê-las, ver as minhas alunas aqui que já estão dando boa noite, sejam bem-vindas, acolher também todas as mulheres que me mandaram mensagens nesses últimos dias ou que receberam mensagens nossas pelo WhatsApp e acolheram e estão aqui e convidaram outras famílias, outras mulheres e de fato ajudaram a evangelizar. Muito obrigada, viu, pelo carinho, pelo acolhimento e pela dedicação de cada uma de vocês que está comigo nesta jornada, nesta empreitada, neste apostolado. Bendito seja Deus por isso, viu? Quero acolher também você que está chegando agora, que me conheceu agora, né? Eu sou a Nayara, você já deve ter visto aí no meu Instagram todo esse apostolado, onde eu ajudo mulheres a aprenderem o funcionamento do seu ciclo, a aprenderem o método Billings, né? Mas eu vou além disso, né? Aqui e na minha mentoria, no meu Instagram e nos grupos, você aprende também os alicerces da união matrimonial. Você não somente obedece a algo que estão ensinando, mas você entende por que aquilo é bom para você e como a tua família pode prosperar, pode crescer quando você toma essa decisão de fazer a vontade de Deus, viu? Então vamos lá, você que já está aqui, se você não convidou ninguém ou quem você convidou ainda não entrou, compartilha essa live, né? Fala para a pessoa, olha, aproveita para entrar. Hoje é o primeiro dia, teremos 3 dias onde você vai poder aprender comigo de maneira inteiramente gratuita o passo a passo para você conseguir largar os contraceptivos e viver do método natural. Então compartilha essa live, né, com quem você acha que deveria estar aqui, que poderia estar aqui e que essa live seria útil de alguma maneira na vida desse casal, na vida dessa pessoa, né? Se você sabe que a pessoa precisa ouvir os ensinamentos que vamos compartilhar aqui. Quão é grande, né, a nossa igreja e quantas pessoas precisam ouvir essas coisas. O que eu mais ouço, outro dia recebi uma mensagem de uma seguidora quase que indignada, né, porque descobriu que ela vivia em pecado há anos. E aí ela veio falar comigo com uma indignação tremenda, né, quase que se a culpa fosse minha, porque que ela tinha chegado tão longe no casamento, ela tinha vivido tantos anos de pecado, né, dentro da vida dela, fazendo uso de contraceptivos, e ninguém nunca tinha falado para ela que aquilo era pecado, né? Ela, Nayara, por que na igreja as pessoas não falam? Por que eu não ouvi? Eu falei, bom, não sei, e não sou eu nem você, nós não temos que julgar, nós temos que fazer a nossa parte. Afinal, quem é a igreja? Nós somos a igreja, né? Nós podemos e devemos nos ajudar. Então, não vamos procurar culpados, mas vamos cada um de nós fazer a nossa parte. Então, essa é a hora de você fazer a sua parte. Compartilhe essa live nos grupos de WhatsApp que você tem, de paróquia, de crisma, né, da coordenação, da equipe, para que, de fato, esse tema possa alcançar muitas e muitas famílias, para que muitas famílias possam saber a verdade e, de fato, tirar essa venda dos olhos, né? Isso que nos cega verdadeiramente, o mundo de hoje nos torna cegos, tá bom? Então vai lá, compartilha, chama o pessoal que a gente já está começando,
nesse primeiro dia, nós vamos falar dos malefícios dos contraceptivos, tanto para o seu corpo físico, quanto para a sua alma. Então, aqui, hoje, nós vamos trazer duas vertentes. Olha só, né? Olha como os contraceptivos fazem mal. Eu vou trazer aqui uma visão, digamos assim, mais racional, científica e comprovada do quanto o contraceptivo faz mal para a saúde da mulher, tá? Falando de maneira fisiológica, para o seu corpo, matéria, para a sua saúde. E também vamos falar da parte espiritual. Por que o contraceptivo faz tão mal às famílias de hoje? Por que faz tão mal ao seu casamento, à sua saúde conjugal, sua vida conjugal? Então hoje nós vamos aprender tudo isso aqui. Então vamos lá, gente. Para começar, quem tá aqui pela primeira vez, né? O que são os contraceptivos? Contraceptivos são os mecanismos que uma mulher usa para evitar a concepção, para que se evite engravidar, tá? Isso são os contraceptivos. Lembrando que contraceptivos existem a partir da década de 60. Antes disso, não existia essa quantidade enorme de contraceptivos que existem hoje em dia. Então, é algo recente em nossa sociedade, é algo recente em nossa igreja, né? E olha aí, a Áurea já trazendo, eu tenho um monte de testemunho assim também, Áurea, obrigado pelo seu, né? Teve uma trombose venosa na cabeça por conta do anticoncepcional. Então, quando eu falo contraceptivo, né, eu tô falando de tudo. Anticoncepcional oral, DIU de cobre, DIU hormonal, anel vaginal, adesivo, injetável, tá? Todos eles usam praticamente os mesmos mecanismos de ação para evitar uma concepção. Então, veja, uma mulher que busca o contraceptivo, ela busca não conceber, correto? Essa mulher, por sua vez, não está doente. Ela não tem uma doença, ou seja, ela está tomando uma medicação para evitar algo que não é uma doença. Já daqui, o nosso raciocínio lógico, já se você pensar de maneira racional, você já vai ver que algo, né, que isso não pode não ser saudável. Você não tem uma doença e você vai tomar uma droga de uso contínuo, né? Imagina uma pessoa tomar dipirona todos os dias da vida dela, tomar por 5 anos, 6 anos, 10 anos. Com certeza aquela dipirona, aquela neosaldina, algum medicamento vai fazer mal à saúde. Assim é também com os contraceptivos. Você não está doente e você vai tomar uma medicação por uso contínuo para evitar algo, né? O efeito colateral, então, daquela medicação é evitar a concepção. Ou seja, você precisa ter consciência dos efeitos colaterais que aquela medicação pode fazer na sua vida. E é aqui que você não sabe. E é nessa parte aqui que a medicina para, né? Bom, você não quer conceber, toma isso aqui. Bom, põe o DIU, fica 5 anos. Mas você não sabe, você não buscou saber também, porque você só quer evitar, né? O médico também não está interessado em falar, porque você vai tomar de qualquer jeito, né? Mas você não parou nem para ler a bula também, você não parou para dar um Google, para buscar saber quais são. Bom, se eu vou tomar uma medicação por tantos anos sem estar doente, né? Será que isso vai trazer algum mal? E se você fosse fazer essa busca, você ia encontrar os possíveis efeitos colaterais dos contraceptivos para o seu corpo. Então, vamos lá. A minha amiga aqui, Áurea, né? Eu nem sei se ela é aqui da paróquia. Eu estive dando uma palestra na São Benedito há pouco tempo. Se ela for, por favor, fale aqui. Mas a moça levantou a mão na hora e trouxe um testemunho desse, né? Ela tomava
né, fazia uso de anticoncepcional e teve também o rompimento de uma artéria cerebral e ficou toda paralisada, né? E dali ela quase morreu, foi para o hospital, não tomou mais e ficou, acho que 1 ano, não me lembro, mas ficou paralisada sem os movimentos totais do corpo. Ou seja, ela teve um princípio de trombose, né? E ela entrou naquela 0, não sei quanto chance dos efeitos contraceptivos, dos efeitos colaterais dos contraceptivos, né? Esta mulher quase morreu por causa... Ah, viu? A Áurea não é, ela é lá de Catolé do Rocha, na Paraíba. Ela é de longe, mas olha como não é raro, né? Outro dia, com uma pessoa aqui do Rio de Janeiro, lá da minha paróquia, aconteceu a mesma coisa. É algo muito parecido. E ela ficou mais de 1 ano sem os movimentos em cadeira de roda, fazendo fisioterapia para que então ela conseguisse voltar a caminhar, voltar a viver, dar os primeiros passos e etc. Então, os contraceptivos podem te causar trombose, tá? Da mais leve a mais grave. Você precisa ter consciência desse risco. Você quer pagar o preço? Saiba que você pode estar dentro desse percentual. Você pode colocar toda a sua saúde em risco. Veja, então, já não basta a nossa alimentação que é ruim, já não basta o nosso sono que é ruim, tanto de dificuldade que a gente tem hoje para conseguir manter a saúde ok, a gente ainda vai tomar uma medicação que pode entupir as nossas veias e que pode nos causar trombose. Bom, se você quiser pode anotar, viu? Cuidado que a lista é longa. Trombose, AVC, aumento nos casos de AVC, dores de cabeça, enxaquecas constantes. Mulher que toma anticoncepcional. Se você tem enxaqueca, se você tem dor de cabeça constante todos os dias, experimente parar a pílula, tomar água e dar um tempo. Às vezes é imediato, viu? Quando você para a pílula, a dor de cabeça até some. Tem mulheres que já no intervalo que para, a dor de cabeça diminui, tá? Dificuldade no ganho de massa muscular. Então, você tá lá emagrecendo, pele e osso, faz academia, cuida da sua saúde e não consegue ganhar massa muscular. Os contraceptivos impedem com que a mulher desenvolva massa muscular. Então, mulher com mais de 40 anos, 35 anos, o seu corpo já não ganha mais massa, né? Já não desenvolve, seus hormônios diminuíram. Você que usa pílula, você está acabando com a sua saúde, com o seu músculo. Diminuição da libido. E aqui, ó, a maioria esmaga... Ai, Yara, bendito seja Deus, olha lá, Yara jogou o anticoncepcional fora hoje, parabéns, que bênção. Quantas mulheres você não vai se arrepender, sabe? Não vai se arrepender nunca, né? Quantas mulheres me mandam mensagem no WhatsApp, Nayara, parei hoje, Nayara, tirei o dia, bendito seja Deus, que bom. Para você, né? Para sua saúde, para o seu corpo, para sua alma. Ó, diminuição da libido. Você que toma pílula por mais de 5 anos, eu tenho total certeza, total, que a sua libido não é a mesma. Que você talvez já nem saiba mais que isso existe. Que você talvez ache que é porque o seu matrimônio de fato esfriou. É porque você acha que você enjoou mesmo do seu marido, sabe? Porque você já tem 10 anos de casada, né? Já caiu na rotina, etc. E você não faz ideia de que sua libido desapareceu do seu interior, do seu corpo, o seu desejo pelo seu marido morreu porque você está paralisada. E eu vou explicar como que é isso. Diminuição da libido, tá? Você não precisa nem ficar atenta. Se você nunca ouviu isso, quando eu falar agora, você já vai acionar isso em você e você vai ter certeza. Caramba, isso acontece comigo, Nayara. Porque a maioria das mulheres acontece isso. Tá lá, já começou eu aí, né? Eu atendo mulheres assim, sorrindo, né? Vocês viram há pouco tempo um testemunho no meu Instagram de tantas alunas minhas, né? Que falam, nossa, Nayara, minha vida íntima mudou. Eu passei a sentir o que eu não sentia há anos, né? Os atos eram sem graça, quase que obrigados, ruim. Isso
trazia algo de ruim pro meu casamento e agora mudou. Parece que eu estou numa segunda lua de mel, parece que eu estou jovem novamente. Por quê? Porque parou a pílula. E eu vou explicar por que acontece isso com o nosso corpo. Aumento de nódulos e câncer de mama. Aumento de nódulos e câncer de mama, tá? Então, temos já um aumento, né, na quantidade de nódulos no uso da pílula, tá bom? Já tem estudos recentes mostrando isso. Outra coisa, gente, muito ruim para o nosso corpo, que o uso de contraceptivo faz, e aí é para o nosso corpo de uma maneira geral, e isso é muito ruim para a mulher, que ele dificulta com que o seu corpo absorva os nutrientes necessários. E isso parece algo pequeno, né? Mas quando a gente começa a entender um pouquinho de saúde, a gente entende que, às vezes, na verdade, esse é um dos piores, entre aspas, né? É um dos piores efeitos colaterais. Porque, assim, nós mulheres já temos uma dificuldade de conseguir nutrientes para viver, tá? E aí a gente faz uso de contraceptivo, o nosso corpo ele fica mais resistente ainda a absorver os nutrientes. Então, o que isso faz com a gente? A gente fica sempre cansada. Então, você tá fatigada, com sono, com mau humor, sem disposição para fazer as suas coisas diárias e sempre com sono, o dia inteiro com sono, indisposta, com preguiça, né, com vontade de deitar o dia inteiro, com aquele mau humor, né? A mulher já é meio mal-humorada, já é meio chata por natureza. E aí você ainda fica pior, tá? Então, esse pode ser também um efeito colateral dos contraceptivos e você nem faz ideia do quanto ele prejudica. E aí isso se restringe para um monte de coisa. Problemas nos hormônios da tireoide. Quantas mulheres com tireoide? Quantas mulheres com endometriose, com adenomiose, com SOP? Existe, gente, a SOP pós-pílula. Você toma contraceptivo e quando você está fazendo uso, você descobre que você tem SOP. Na verdade, aqueles micropolicísticos, eles foram gerados pelo uso contínuo da pílula, acredita? Parece ser bizarro, né? Mas sabe como que você vai saber que eu não sou louca, nem bitolada, e que isso existe? Porque eu tenho certeza que ou você tem uma dessas coisas, SOP, adenomiose, endometriose, mioma, sei lá, se eu falei mais algum, ou você tem alguma dessas coisas, ou alguma amiga sua tem. Ou você tem, ou alguma amiga sua tem. E antes não era assim. Não era tanta recorrência de tanta mulher com tanto problema. Ou tireoide, né? Quanta mulher com hipotiroidismo, com hipertiroidismo agora? Muitas mulheres com disfunção hormonal. Por quê? Porque os nossos hormônios estão todos conectados. Se eu comprometo um hormônio meu, automaticamente todos os outros vão estar comprometidos, inclusive os da tireoide, tá? E quando eu tomo pílula, eu estou tomando o quê? Hormônio. E agora, faltou um mal aqui, que eu vou falar já já. Um malefício. Não posso esquecer, deixa eu anotar ele aqui, tá? Que eu quero deixar ele mais pro finalzinho. Antes de explicar o que acontece aqui, para que você não perca. Então, vamos lá. Tudo isso pode acontecer conosco quando a gente faz uso de contraceptivo, tá? Isso tudo para o nosso corpo físico. Então, veja, aqui ainda não entrei na parte espiritual. Só que você não sabe disso, porque o seu médico não te contou, porque você não foi buscar. Por quê? Porque hoje em dia é natural tomar anticoncepcional. Porque desde as décadas de 60 para cá, os contraceptivos começaram a ser devagarzinho injetados na sociedade. E hoje nós temos o que chamamos de mentalidade contraceptiva. Temos praticamente uma sociedade contraceptiva, onde não conceber tornou-se natural. Não é? Uma mulher se casa, um casal se casa, e qual é o natural de hoje? Não aproveita a vida, né? Se planeja para ter filho. Né? Fica aí, aproveita vocês dois, viaja bastante, depois vocês têm filho, depois vocês acabam com a vida de vocês. E aí você vai tomando hormônio,
a sua vida vai ficando péssima, a sua saúde vai ficando péssima e você não faz ideia por que a sua vida está tão ruim, por que a sua saúde está tão precária, porque você tem 30 anos e você se sente tão indisposta, você se sente sem libido. O que um anticoncepcional faz com o teu corpo? Ele te paralisa. Gente, olha só, você toma hormônio. Quando você toma esses hormônios sexuais na pílula, eu falo toma, vocês vão pensar que é só oral, mas o DIU, ele é local e ele solta hormônio na sua corrente sanguínea, tá? Então, no final, são muito parecidos, tá? Todos os hormonais são muito parecidos. Uns duram 5 anos, os outros a gente toma um pouco por dia. Outros são trimestrais, as injeções. Mensal, né? Mas são todos hormônios, tá? Eu só falo tomar por um jeito de falar, mas mesma coisa. Então, quando você faz uso desses hormônios para evitar engravidar, eles agem no teu corpo de uma maneira. E, assim, de maneira muito resumida e de fácil entendimento, né? Pra gente não ficar aqui muito trazendo termos muito rebuscados, de maneira que você não entenda. Eu vou fazer uma linguagem figurada para que vocês consigam entender. O seu corpo, ele fica paralisado. Então, quando uma mulher, uma jovem de 20 anos, 25 anos, faz uso de contraceptivos, ela paralisa o seu corpo, tá? Ou seja, os seus hormônios, estrogênio, progesterona, testosterona, eles agora não são produzidos mais pelo seu corpo. Por quê? Porque você está recebendo de fora. E o nosso corpo é inteligente. Quando ele percebe que você está recebendo de fora, ele não vai produzir. E aí você só produz aquela quantidade exata que está ali, naquela medicação. E aquela quantidade exata te deixa num estado paralisado, como se fosse de menopausa. Por isso que você não tem libido. Por isso que os seus hormônios da tireoide e todos os outros estão comprometidos, porque você está tirando a função de um dos hormônios principais, que são os hormônios sexuais na vida da mulher, né? A mulher, nós mulheres estamos totalmente conectadas, gente, com o nosso ciclo reprodutivo. É só você parar para pensar. Mulher de fases. É a mulher que caminha de acordo com o seu ciclo de verdade. Você, no seu período menstrual, tem os sintomas, né? Fica mais doce, fica mais amuada, fica mais quieta na primeira fase do ciclo, mas também fica mais amorosa. Depois, na segunda fase, onde começa a fertilidade, né? Onde o estrogênio começa a subir, você fica mais produtiva, mais animada, com a libido aumentada. Depois, quando vai se aproximando o final da fase lútea, começa um pouco da TPM, não é para ser muito, mas ela existe, né? E ali você ganha mais força física, mais concentração e também uma tendência maior a um pouco mais de irritabilidade natural, né? Então veja, o nosso corpo está totalmente conectado a isso tudo. Quando eu tiro isso da mulher, eu tirei a essência do feminino, entende? E aí a mulher, ela fica estagnada, ela fica paralisada, essa alteração do humor para. Venderam para você que isso é bom, que é bom não menstruar, né? Falaram para você que é bom tomar contraceptivo, porque daí você não engravida, você não ovula. Só que não. Isso te paralisa, tira a tua libido, tira o teu desejo, tira a tua disposição. Quando você toma anticoncepcional, gente, é como se você ficasse 30 dias na TPM. É como se o teu ciclo inteiro fosse uma TPM, porque você de fato não tem oscilação hormonal. Tá conseguindo compreender? Então a tua saúde fica inteiramente comprometida. Um bom médico de verdade, ele nunca vai prescrever uma pílula
sem orientar uma paciente. Mas eu sei que esse bom médico existe pouco, né? Desses bons existem poucos. Então, o que vocês vão encontrar por aí é sempre aquele médico que prescreve no automático. Você não quer engravidar, ele não quer ter trabalho, não sabe também, vai prescrever, tá? Então, é responsabilidade tua que está aqui ouvindo esta verdade, cuidar de si. E um malefício possível dos contraceptivos que nós não queremos, pelo menos eu, né? Nunca quero correr o risco de cometer em minha saúde, em minha vida, que são os possíveis abortos ocultos. Então, veja, os contraceptivos hormonais, todos eles agem na saúde da mulher de uma maneira. Já vimos, tem efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais, e é algo, né, muito ruim, digamos assim, pode acontecer durante esse uso. Então, veja, você não sabe, você não quer saber, né? Você só quer saber que você vai tomar e que vai evitar o filho, mas pensa comigo. Como que essa medicação age no meu corpo de maneira que eu posso ter, né, quantos atos conjugais eu quiser, né, quantas relações com meu marido, e eu não vou conceber. Como que isso acontece? De que maneira mágica isso acontece? Ninguém nunca parou para pensar, tenho certeza. E se a gente parar para pensar, a gente vai ver, nossa, realmente deve ser uma coisa, né, bem rebuscada. E eu vou te explicar rapidamente o que acontece com o teu corpo. Você toma um anticoncepcional e ele age de 3 maneiras no teu corpo. De uma maneira que, se uma maneira falhar, tem a outra para garantir. Se a outra também falhar, a gente tem a terceira para garantir que você não vai conceber. E mesmo assim, algumas pessoas concebem na falha da medicação, né? Mesmo assim, ainda tem um grande percentual de falha de todos os contraceptivos, né? Mas vamos lá. O primeiro mecanismo de ação do contraceptivo hormonal é impedir a tua ovulação, tá? Então, ele tenta impedir que você ovule. Os níveis de hormônios não deixam que teu estrogênio suba tanto, por isso tua libido não sobe, por isso teu humor não melhora, porque o teu estrogênio tenta ficar sempre baixo. Então, ele tenta impedir que você ovule. Só que, vez ou outra, esse mecanismo falha. Por quê? Lá no início, quando eles começaram a criar os primeiros contraceptivos, a mulherada não aguentava tomar, porque os efeitos colaterais eram muito enjoo, vômito, náusea, o corpo não aceitava. E aí, para que ficasse acessível, né, para que as mulheres conseguissem tomar e viver bem com essa medicação, que é o que a gente tem hoje, né, a maioria das mulheres tomam aí por anos e conseguem viver dessa maneira meio ruim, mas nem percebem, né, porque eles diminuíram as taxas para ficar um pouquinho mais parecida com a natural. Aí esse mecanismo de impedir a ovulação ficou um pouco falho, ou seja, vez ou outra você pode ovular. Vez ou outra esse mecanismo pode falhar, porque o estrogênio pode subir um pouquinho, etc, tá? Se esse primeiro mecanismo da pílula falhar, você tem um segundo para garantir, que é o quê? O espessamento do muco cervical. A gente vai falar de muco cervical um pouquinho amanhã e mais no terceiro dia, nas observações, tá? Mas amanhã a gente já fala sobre ele. Ou seja, os contraceptivos vão tentar espessar o seu muco cervical, para que você não fique fértil, ou seja, mesmo que você ovule, você não vai ter muco suficiente para que os espermatozoides nadem, né, até as tuas tubas uterinas para que haja a fecundação. Então, esses contraceptivos vão tentar enrijecer o teu muco cervical, vão tentar deixar o teu muco espesso para que eles não consigam nadar, né, e para que ele tampe ali também um pouco a cérvix. Só que esse mecanismo, gente, também tem um percentual de falha muito grande, tá? Devido àquela história lá que eu contei pra vocês agora. Então, a gente tem um terceiro mecanismo infalível, entre aspas, né? Porque a gente já sabe que não é totalmente infalível, mas que é o impedimento, né, da boa formação do endométrio, ou seja, os contraceptivos todos.
E aí, inclusive, os que são locais, né, que soltam mais hormônios ali no endométrio, que impeçam essa boa formação do endométrio. Ah, Nayara, não sei o que é endométrio. O que é endométrio? Tá bom. Ó, endométrio é a parede do útero por dentro, aquela parede de sangue. É aquele sangue que você menstrua, tá? Que é liberado durante a menstruação. Isso é o endométrio. É ali que o bebezinho nida, é ali que o embrião implanta. Quando espermatozoide e óvulos se encontram lá em cima, ele tem até 6 dias para implantar no seu endométrio e ali ele se desenvolver, né? E o bebezinho começar a crescer, tá? Ou seja, aqui todos os anticoncepcionais têm esse terceiro mecanismo de ação que é um dos mais eficazes. Se o primeiro ou o segundo falhar, a gente tem esse, que vai de fato trazer uma garantia maior para que esta mulher não engravide. Porque agora o seu endométrio ele vai estar mais fininho, tá? Ele não vai estar com aquele sangue com bastante oxigênio, bem formado, né? Dando uma casinha bem confortável para o seu bebê e bastante nutriente para que ele possa respirar e se desenvolver. Não, esse endométrio ele vai estar fininho, bem pobrezinho em nutriente para que quando o embrião for lá tentar cavar ele para ali implantar e dali ele se desenvolver, ele não vai encontrar um ambiente favorável e ele vai morrer. E aqui acontece o que a gente chama de abortos ocultos. Inclusive tem um livro, tá aqui na minha prateleira, esqueci de pegar, amanhã eu mostro, mas você já anota aí o nome. Abortos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva. É um livro ótimo para você entender todos esses mecanismos que eu falei aqui, tá? Então, existem estudos científicos que nos comprovam isso, né? Há a possibilidade de uma mulher cometer abortos ocultos quando faz uso de pílula, tá? E aqui, ó, eu quero ressalvar uma coisa. Eu falei que há uma possibilidade, tá? Você não precisa ficar... Ai, meu Deus, quantos abortos eu já cometi? Não. Não é esse o efeito que eu quero causar em você. Isso é uma possibilidade. Você pode ter tomado anticoncepcional por 10 anos e isso nunca ter acontecido com você, tá bom? Mas você pode ter tomado por 1 ano e pode ter acontecido. Não sei, não dá para saber. É impossível saber, tá? Mesmo que você queira fazer um estudo ou, eu tomo, como que eu vou saber? Não tem como saber, tá? O embrião, ele morre, ele ainda é muito pequenininho e ali ele desce junto com o sangramento menstrual. Nem se houvesse uma coisa microscópica, você coletasse todo o seu sangue, levasse para o laboratório, mesmo assim ia ser quase impossível descobrir, porque o embrião é muito pequenininho, ok? E ele morre ao tentar implantar. Isso é o que a gente chama de abortos ocultos. A maioria das famílias não sabem que fazendo uso de anticoncepcional isso pode acontecer. E aí você vai chegar lá igual uma boba para o médico e vai falar, não, doutor, isso causa aborto. E aí ele vai falar para você, não, eu te explico por A mais B que isso não causa aborto. Por quê? Porque eu já falo isso logo tudo para você se preparar, para depois você não falar, mas o médico, a Nayara falou que causa e o médico falou que não causa. Claro, o seu médico, a maioria deles não é cristão, não é católico, não tá nem aí para aquele embrião, entendeu? Eles acham que só a vida, sei lá, depois de quantos meses, né? Vocês já viram aí que a aprovação do aborto tá a cada dia pior. Daqui a pouco você pode matar um bebê com 9 meses na barriga da mãe e não era uma vida que tava ali, é só, sei lá o quê. Uma cabeça, alguns braços, né? Então, a mesma coisa. A ciência de hoje diz que não há vida em um embrião. Mas a igreja acredita e defenderá a vida desde a concepção até a morte natural. Isso é vida humana, né? Eu e você um dia já fomos um embrião. A vida começa assim, né? Fecundação, encontro de óvulo e espermatozoide. Se esse embrião não encontra um ambiente favorável, ele morre. E ali ele já tinha todas as suas características genéticas, né? Por isso que a gente já considera uma vida. Bom, né? Ali, aquela união. O cientista que estudou pela primeira vez falou, não, aqui a gente já tem a cor dos olhos, o jeito do cabelo, a cor da pele. É uma pessoa, já é uma pessoa.
Veja, Deus já sonhou com aquela alma, já colocou uma cor de olho, já colocou um tom de cabelo, se é crespo, se é liso, se é preto, se é amarelo. Não há vida ali, tá? Então, isso para mim é indiscutível, né? Nem tô aqui para falar isso, é só para deixar vocês forte, para você não ficar catando desculpa para você tomar, porque o que a mulherada faz é isso. Ai, não, mas ela quer ouvir de alguém que ela pode tomar contraceptivo porque, de fato, é mais confortável. Porque aí ela não vai ter chance de engravidar do próximo filho no momento que ela não quer. A maioria de vocês fica buscando. Aí, por isso eu falo logo tudo. Até o que você vai ouvir do lado de lá, para que você... Não, de fato, é uma verdade e eu preciso acreditar. Né? E se você não acredita em mim, também você pode ler o livro Abortos Ocultos e tantos outros aí que tem. Adão e Eva depois da pílula. Tem um bocado de livros sobre, né, sobre esse tipo de conhecimento, tá? Então, falei os males para o corpo. Agora, vou falar os males para a alma. Quais os malefícios dos contraceptivos artificiais para a alma do casal? Tá? E aqui vamos falar do casal como um todo. União conjugal, marido e mulher, tá? Ó, DIU com hormônio é a mesma coisa, Érica, ok? DIU com hormônio é a mesma coisa, já falei. E o DIU sem hormônio é o pior. O DIU sem hormônio, foi bom você falar, né? O DIU de cobre ou DIU de cobre prata, ele age diretamente no endométrio. Então, você vai ovular, você vai ter uma produção natural de muco. Ele só vai agir inflamando o teu endométrio. Você bota um cobre lá dentro de você, aquilo inflama o seu útero por dentro fica sempre inflamado e ali o seu endométrio não consegue se formar. Ou seja, se você tiver relação durante o período fértil e engravidar, você vai cometer um aborto oculto, tá? Esses são os mais abortivos. Os de cobre e de prata, tá? Os de metal. São os mais que têm chances maiores de cometer aborto. Porque eles agem somente de uma maneira, não tem as outras duas, ok? Gente, injeção. Péssimo para a saúde da mulher, tá? São os que eu sinto, assim, o ciclo demorar mais a voltar, as mulheres terem sangramento muito forte, o útero ficar em tamanho... inchado, né, em tamanho aumentado. Eu já atendi algumas mulheres com útero de tamanho de pós-parto, pós-injeção. Tamanho é o malefício que os injetáveis causam na saúde da mulher. Olha quanta gente que tirou o DIU, bendito seja Deus. Que luta, hein? Nossa Senhora, quando eu vejo isso aqui eu só penso, meu Deus, de fato, né, essas lives e esse trabalho têm dado fruto porque... São muitas mulheres, né, largando os contraceptivos e não só largando, mas tomando consciência do quão mal isso faz para nossa saúde, né? Vamos lá, malefícios para a alma. Então agora, para a mulherada que está perguntando aí sobre preservativo, sobre essas coisas, né? Sim, a gente vai falar agora. Quais são os malefícios para a alma do casal? Para a alma desse casal que faz uso de contraceptivo. Vamos lá, a gente ainda tem um tempinho, né? Tem. Eu preciso aqui, quando eu falo dos males para a alma, eu preciso voltar um pouco, né? E fazer com que a gente reflita de verdade sobre o que é a união matrimonial, tá? E aqui eu já parto do pressuposto que a gente não aprendeu isso antes de casar. A maioria não, né? A maioria acha que casou porque, nossa, me apaixonei pelo meu marido, meu coração bateu, foi um amor louco. E aí a gente casou. Só, pronto. Quero morar junto, vamos casar, morar junto, pronto. A união matrimonial, ela vai muito além. Muito além. É uma vocação alta. Então, você que não sabe para o que você casou, eu vou te falar agora. Deus criou o casamento. Deus criou o homem e a mulher e disse: Ide, sede fecundos, enchei a terra e submetei. Tá?
Então Deus criou o homem e a mulher para que eles se unissem e procriassem. Então, eu e você, em pleno século 21, nos casamos para nos unir ao nosso cônjuge, nos unir, ou seja, ajudar, né, ser apoio, cuidar, ser suporte, fazer companhia, ajudar um ao outro, tudo isso que você sabe, né, que você tem que fazer e não faz, etc. Isso é a união conjugal. É estar junto, é cuidar, é preservar, é conduzir o outro ao céu. E o outro, né, a outra função do teu matrimônio é o procriador. Ou seja, você não só se uniu com seu esposo, não só casou porque ele era lindo, porque o teu coração batia, né, porque dava aquele negócio, aquela vontade de estar junto. Essa vontade foi incitada em você sim, né? Para que vocês pudessem se unir fisicamente e para que a partir dessa união física vocês pudessem dar frutos para Deus. O que são esses frutos para Deus? São os filhos. Então, gente, Deus criou o casamento não para vocês serem felizes para sempre, como só existe no conto de fadas. Não, tá? Você está enganada. Você que já é casada pelo menos mais de 2 anos, você já sabe isso. Né? Você já notou que esse felizes para sempre não existe. O que existe é vamos lutar para sempre, né? Para sermos felizes, para conseguirmos conviver, para a vida avançar. É isso que existe, né? Mas Deus te criou sim, para que junto com essa pessoa você possa ajudá-lo a conduzir ao céu, amá-lo até o fim, porque ele é um filho de Deus, e juntos vocês dois pudessem procriar para que assim vocês possam gerar vida para Deus. E veja, por que isso hoje é tão bizarro? Hoje em dia, gente, a vida humana perdeu completamente o valor, tá? Perdeu completamente o valor. Veja, o aborto já é aprovado em um monte de países, o ser humano tem menos valor do que os cachorros para muitas pessoas, não é? As crianças, elas já são vistas, né? Quando você casa, todo mundo, nossa, não tem filho agora não, porque vai estragar com a sua vida. Nossa, pra que filho? O filho só dá trabalho, essas crianças são umas pestes, né? Um monte de transtorno hoje em dia, né? Dá gasto. Não é isso que você ouve de filho? Gente, olha o ponto que a nossa sociedade chegou. Sabe o que é um filho para Deus? É o mais precioso. O bom Deus enviou o seu Filho único para que viesse a esse mundo, sofresse e desse a vida por cada um de nós, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Então Deus deu o que Ele tinha de mais precioso para nos salvar, a mim, a você e aos que virão. E Deus assim criou o matrimônio para que através do matrimônio Ele pudesse enviar os seus filhos ao mundo. Deus poderia enviar uma criança ao mundo num sopro, mas ele não quis fazer assim, ele quis fazer através de um ato. O único que ele fez assim, o sopro, foi nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria Santíssima. Foi o único. E mesmo assim, ele deu um pai para criar o menino Deus, né? Mesmo assim, ele colocou um homem ao lado da Virgem Santíssima para que aquele homem pudesse ajudá-la a criar o menino Deus. Não precisava, mas ele quis. Para quê? Olha, vejam, né? A vocação de vocês é elevada, é grande. Vocês precisam dar valor a isso. Não caiam no que o mundo diz. Não caiam nas falsas promessas do mundo. Onde o casamento não tem valor, deu certo, não deu certo, separa. Não vai ter filho, porque filho é trabalho, filho é dinheiro. E, gente, olha só, eu falo isso com toda a caridade do mundo. Porque eu sei que para muitas pessoas é a primeira vez que você está ouvindo isso. Mas não se sinta culpada. Você só pensa do jeito que pensa porque a sociedade está como está. O que eu quero fazer aqui com vocês é mostrar outra vertente. Entende? É mostrar o outro lado. Olha, existe uma alegria sem fim no matrimônio. Existe uma alegria sem fim em conceber. Quando você concebe, quando você tem um filho,
Você está sendo um co-criador junto com Deus. Você está fazendo parte da criação junto com Deus Altíssimo. Não é você quem gera vida, né? É Deus quem gera vida em você. É como se você pegasse o seu corpo de mulher e o homem e falassem assim: Senhor, é teu. Se quiseres, estamos aqui. E ali Deus vai lá e faz a obra, né? Porque, olha, a gente sabe que é através do ato conjugal que a vida humana vem. Mas, olha, você não sabe como isso acontece. Se você parar para pensar, na verdade, na concepção e na chegada de um filho, é algo muito sobrenatural, né? A gente pensa, caramba, mas como? Né? Como que vem a criança? Como que nasce? Como que se desenvolve? Né? Como que ela fica ali naquela bolsa líquida por 9 meses e não morre? Como? É tudo muito misterioso, porque Deus quis que assim fosse. Porque, de fato, a criação é própria de Deus. Nós somos apenas instrumentos na mão desse Deus. Ou melhor, ou pior, né? Infelizmente, nem somos mais esses instrumentos. Não é verdade? Porque nós é quem regemos nossa vida. Com o avanço da contracepção, os casais não são mais instrumentos na mão de Deus. Eles são instrumentos na mão do maligno. Por quê? Porque evitam os filhos a vida inteira. Né? Olha lá, Frei Gilson. Né? Frei Gilson faz milagre nesse mundão. Fala a verdade, né? As pessoas detonam. No meu post lá com o Frei Gilson, nossa, é cada comentário bizarro. As pessoas com raiva da verdade. Mas você não, você foi tocada, você tá aqui. Por quê? Porque a verdade te tocou. Né? E a verdade nos traz paz, nos traz aquela vontade de viver tudo aquilo. Quantas famílias criando coragem de largar os contraceptivos? Quantas famílias ansiando viver a vontade de Deus em sua vida? E é por isso que, olha lá, falei, estão conseguindo. Ah, gostei aí da Maiane, ó, live de milhões para o reino de Deus, louvado seja Deus. Tomei posse dos milhões, não milhões, né, mas se eu conseguir uma alma, né, com essa live, já mais do que valeu a minha 1 hora aqui falando e conversando com vocês. Então veja, deu para entender por que os contraceptivos fazem tão mal à sua alma. Você já está conseguindo pegar. E aí, minha querida? Por que contraceptivo é pecado, preservativo, coito interrompido e qualquer outra coisa a mais que você inventar? Todos esses contraceptivos, eles impedem a procriação. Então, preservativo é pecado porque você está trazendo algo diretamente que impeça você de gestar, tá? São João Paulo II, em sua Teologia do Corpo, diz, olha, o unitivo e o procriativo, eles são uma coisa só. Então, é inseparável. Não dá para separar. Mas a sociedade já separou, infelizmente, né? Só que nós ficamos com São João Paulo II. É inseparável. Não dá para separar. E aí você pensa, bom, até o ato conjugal, ele propriamente é isso, né? É uma união física inteira em que há uma possibilidade de geração de vida. Isso é um matrimônio. Quando eu trago o preservativo, quando eu trago qualquer contraceptivo, ou quando eu faço a laqueadura, eu estou cometendo um pecado grave. Porque eu estou impedindo qualquer possibilidade de geração de vida. Eu estou falando, olha, Senhor, o meu casamento é só unitivo, procriativo eu não quero. Só que isso não existe no matrimônio. Quando você disse sim, você respondeu lá. Vai lá atrás comigo.
que o padre perguntou na sua entrevista? Estão dispostos a receber os filhos que Deus enviar para vocês? Aí você disse, sim, todos. Só que não quer nem o primeiro, né? Já quer casar, 2 anos ali de lua de mel, né? Só depois de 2 anos que eu vou me organizar, ou talvez eu vá me formar, ou talvez só depois da casa própria, ou sei lá mais o quê. Aí depois vem os filhos. Não! Eu falo com as minhas alunas, olha, se é para casar nessa situação, casa só daqui a 2 anos. Porque você já vai casar pensando tão pequeno, você já vai casar negando o ato, você já vai casar negando a vida. Essa vocação tão elevada, gente, é para que possamos gerar filhos para Deus, né? Vocês viram aí essa semana, eu compartilhei com vocês a história de São Luís e Santa Zélia. E eles eram tão santos que eles queriam viver o celibato. Bom, vamos casar, vamos ficar aqui como marido e mulher, só que não vai ter o ato, porque a gente queria ser religioso e nos apaixonamos, casamos e tudo. Até que veio um padre e falou, olha, Deus quer filhos de vocês, né? Que o casamento de vocês possa ser fecundo, possa gerar vida. E aí eles tiveram 9 filhos, 4 morreram e 5 foram para o convento. Olha o que Deus quer do casamento. Então Deus podia falar, nossa, que lindo, esse casal quer entregar a castidade. Não, casamento é próprio para ter relação. E assim, tendo relação, vocês possam gerar filhos para Deus. Cada filho, cada vida humana é única diante dos olhos de Deus. Então, eu, Nayara, né? Talvez seja fácil para você olhar para mim e ver que Deus age em alguma maneira através de mim, porque eu tô aqui falando. Mas se eu não estivesse falando nada, se eu estivesse só lavando a minha louça e cuidando dos meus filhos, eu seria tão mais importante para Deus do que estar aqui com vocês. Então, cada pessoa humana é extremamente querida, amada e sonhada por Deus. Ou seja, você não vai gerar vida porque você quer. Você não vai gerar vida somente porque você não faz uso de contraceptivo. Você vai gerar vida se Deus assim quiser te presentear com os seus filhos. Se Deus sonhou com a Joana, com o Manuel, com o Felipe, na tua família. Então, uma vida humana não vem ao acaso, não vem porque você quer, mas vem porque Deus sonhou. O que a gente vai aprender aqui na mentoria, o que a gente vai aprender aqui nesses dias, como sair dos contraceptivos para conseguir chegar, né, a essa abertura maior de conseguir gerar vidas para Deus com amor, são os métodos naturais. Laqueadura é pecado grave, não pode. Uma pessoa católica não pode, jamais, você imagina, Rosileide, né, você mutilar um corpo, não quero esse meu dedo, pá. Nossa Senhora, eu não quero gerar mais, né? Eu não quero receber vida. Não existe isso. O casamento é próprio para gerar vida. Não existe. Laqueadura é um pecado gravíssimo. Você se nega. Você nega só. Gente, olha só. Fazendo uma comparação aqui vai ficar claro para vocês. Você tem um sacerdote, né? A gente vê no sacerdote santidade, né? A gente vê a vocação dele nitidamente. É lindo ver um sacerdote cuidando das suas ovelhas, da sua paróquia, dos seus filhos, atendendo confissão, celebrando missa, não é lindo? Se a gente vê que um sacerdote não está celebrando missa, não está confessando, a gente vai ser o primeiro a apontar o dedo, né? Porque a gente vê que ele está ali negando algo. Só que você, casal, você está negando. Cara, é como se um sacerdote negasse uma confissão quando você nega um filho. E aí você corta as trompas, né, as tubas uterinas, você está negando eternamente a sua vocação matrimonial, que é para ser casada e dar filhos para Deus. Você negou totalmente. Gente, casal que faz uso de contraceptivos e ouviu essa live e descobriu que é pecado, não pode comungar. Até parar o uso do contraceptivo, até tirar o DIU, ou então viver a castidade até tirar e voltar a fazer uma boa confissão e voltar a comungar. Isso não sou eu que estou dizendo, é a igreja que diz. Tá? Não pode.
Mesmo que, sei lá, você arrume por aí um padre que fale, ah, não, no seu caso pode. Não pode. Pega o catecismo da Igreja Católica, ouve o Frei Gilson, né? Ouve sacerdotes, que não sou eu, mero mortal, Padre Paulo Ricardo, você vai ouvir dos padres a verdade da Igreja Católica. Tá? Então, vamos lá. Já deu para entender, né? Por que que tudo isso faz mal para a sua alma. Te afasta da amizade com Deus, afasta completamente o teu matrimônio da união conjugal. Detona a tua vocação. Acaba. Então, gente, vamos lá. Nesses próximos 2 dias, eu vinha falando, né, interrompi para falar da laqueadura, nós vamos aprender os métodos naturais. Por quê? A igreja nos diz que entende a necessidade de alguns casais atuais do século XXI. Papa Paulo VI já nos fala em sua encíclica, documento da igreja, que entende que alguns casais precisem ter menos filhos, precisem ter um espaço de uma gestação a outra, que algumas mulheres, por algum motivo, né, grave de doença, de saúde, precisem espaçar as gestações, é esse o nome que ele dá. E que para isso os casais possam então fazer uso dos métodos naturais de controle de natalidade, de regulação. Ou seja, a mulher vai aprender, e isso o Papa fala, tá, gente, na sua encíclica, Humanae Vitae. Ele fala, a mulher possa usar dos seus períodos fecundos e infecundos para que os casais espacem o nascimento dos filhos. Então, a igreja entende a tua situação, né? Eu sei que você tá aí, assim, com a cabeça a mil, pensando, Nayara, mas eu tô tomando pílula, eu não posso engravidar, você não sabe da minha realidade, aqui em casa é assim, meu marido não é católico, eu já tenho não sei quantos filhos, eu trabalho, eu tenho endometriose. Eu sei que você tá assim, enlouquecida. Calma. Existem os métodos naturais. Você não sabe que ele existe porque você fazia uso somente dos artificiais. Então, você que tá tomando pílula, que tirou o DIU, o que você vai fazer? Você não parou, você para hoje. Você vai esperar esses 3 dias de live. Amanhã eu vou te ensinar um pouquinho. No 3º dia, você vai aprender a fazer as anotações, a observar a sua vulva. Então, você já vai começar a ter uma introdução na tua fecundidade. Você vai aprender a identificar os teus períodos, o teu período fecundo em um ciclo e os períodos infecundos, ou seja, dentro dos dias do seu ciclo, seja ele 25, 30, 35, existem somente um período de tempo que você pode engravidar. Os outros períodos você não pode engravidar. Então, você só precisa aprender isto. Você precisa aprender sobre a tua fertilidade, sobre a tua fecundidade, sobre o teu ciclo, tá? Para que assim vocês possam conseguir espaçar os nascimentos do filho. Gente, e olha só, já quero ressaltar isso hoje, nosso 1º dia. Ai, Nayara, você não sabe do meu motivo grave, eu não posso engravidar de jeito nenhum. Se eu engravidar, é capaz de eu morrer. Tá, gente, a igreja diz que é para você fazer uso do método natural quando você tiver um motivo grave, tá? Então, se você tem um motivo gravíssimo para não engravidar, não vai usar como desculpa que seu motivo é grave e que você precisa usar anticoncepcional. O método natural é para quem tem um motivo gravíssimo, tá? Então, seu motivo é gravíssimo, você vai usar o método natural. E você vai contar com a ciência, com tudo que eu vou ensinar aqui e com a vontade de Deus também, tá? Gente, quem tem alguma doença, existem várias maneiras de tratar endometriose. SOP não é tratada com anticoncepcional, eu tenho uma série de lives só sobre SOP, tá? Então, por favor, não me perguntem sobre SOP. Eu vou até jogar aqui nos stories live sobre SOP, tá?
para que vocês possam aprender. Só que não se trata com anticoncepcional. Algumas mulheres que sangram 30 dias direto com endometriose fazem uso de contraceptivo, né, para evitar o sangramento, para não sangrar. Só que mesmo assim existem outras medicações para tratar, tá bom? Então, assim, cada caso é um caso. Se a sua doença é muito grave, tá? Se sua endometriose não é grave, você não pode fazer uso de contraceptivo, tá, gente? Agora, se é caso de vida ou morte, aí sim. Se você não tem recurso, se você não tem outro médico, etc. Mas a maioria das pessoas aqui não tem, né? Não tem, tá? Olha lá, sou evangélica, tenho uma bebê de 3 meses, estou aqui super interessada, pois tudo isso faz muito sentido. Curiosa para saber do método. Ah, que bênção, Su, seja bem-vinda, viu? Uma alegria receber aqui, que bom. É isso aí, né? A verdade nos toca. E, inclusive, os malefícios, né, físicos. Então, já aproveitando a colocação dela e de outras mulheres que perguntaram aqui sobre a fase de amamentação, sim, é possível usar o método na amamentação. Gente, vocês acham que eu usei o quê quando eu estava amamentando? O método, né? Então, existem as regras próprias para o uso do método na amamentação. E eu ensino isso passo a passo, tá? Amanhã e depois a gente vai aprender o funcionamento do nosso ciclo, o funcionamento do método, como se observar. Então, não perca, estejam aqui. Na quarta-feira, eu abro oficialmente as vagas para a minha mentoria individual. Mas aí, depois eu explico para vocês como é que funciona, tá bom? Por enquanto, vocês tentem, né, absorver tudo isso que eu falei, né? Rezem hoje em cima disso. Eu tenho certeza que o bom Deus, né, se alegra com esse nosso encontro e que certamente Nosso Senhor vai nos ajudar, né? Ajudar aqui, cada uma de maneira pessoal e individual, a se manter nesse firme propósito, a tomar essa decisão. Gente, é a melhor coisa, é liberdade, né? Veja, as mulheres aí fora, elas são escravas dos contraceptivos e nós somos livres e felizes. Não precisamos ser escravas dos contraceptivos. Podemos viver esta liberdade em Deus. Vocês vão descobrir que é infinitamente melhor, tá bom? Gente, finalizamos aqui então. Ah, tirem o print. Olha, tirem o print. Vou até dar um sorrisinho. Tirem o print. Pode ser sem sorriso também. Do jeito que ficar aí tá bom. Não ligo pra foto. Coloca lá uma frase que te marcou para que eu veja, né? Me marca, bota @Nayara Calado. Coloca o que te marcou, né? O que tocou o teu coração, o que mais assim ressaltou os teus olhos ao teu coração. Aquilo que mais chamou a tua atenção hoje, né? Para que eu saiba, de fato, como isso tem impactado na vida das pessoas, tá? E já agradeço o carinho, a presença de cada uma de vocês, né? E convido você a estar aqui também amanhã comigo para mais uma live, para aprender sobre a tua fertilidade, sobre o funcionamento do teu corpo, aprender algo que já era para você saber desde os 12, 13, 15 anos, mas nunca é tarde, né? Para Deus nunca é tarde, ainda somos crianças, tá bom? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, muito obrigada. Tenham uma boa noite de sono. E até amanhã, se Deus quiser, viu? Grande beijo, até amanhã. Ah, e convida aí todo mundo. Chamem mais mulheres para estarem aqui conosco amanhã, tá bom? Um beijo. Obrigada. Fiquem com Deus.